Opa! Linda! Ô Cleide, tá certo que a água que passa pelas estações de tratamento já vem toda incrementada. Mas eu conheço muita gente que usa água de poço. E daí, como é que faz? Aí é obrigatório tratar a água do poço com cloro e ferver a água antes de usar. Só assim a pessoa pode ter certeza que a água não vai transmitir doenças. Sei. Lá no meu posto de saúde, a gente fornece cloro grátis. Ou então dá pra comprar em farmácia. Ah, tá. Mas a única doença que a água transmite é a cólera? Ai, antes fosse, Maria, antes fosse. Eu mesma atendo muita gente que pegou lombriga na água. Jura? Quer dizer que a lombriga vem pela água? Que horror! E não dá pra ver esses bichos horrorosos quando a gente olha a água? Não, é que na verdade não é lombriga que vem na água, né? O que vem na água são os ovos ou então os filhotes dos vermes parasitas que o povo chama de lombriga. Quer ver, Maria? Eu tenho um desenho aqui no livro, quer ver? Ó, essas gracinhas ficam no intestino dos animais e das pessoas e se alimenta da comida que esse hospedeiro come. O que você falou? Hospedeiro? Quer dizer que esse bicho horrível que fica no intestino é hóspede? Ah, tá bom. Hospedeiro é uma forma educada de chamar os doentes de verme. Hóspedes são os parasitas que vivem dentro dele. Você sabe o que é um parasita? Parasita é um ser vivo que vive às custas de outro ser vivo. Olha, Maria, parasita, seja vegetal ou animal, é sempre a mesma coisa. Um ser vivo que usa outro ser vivo para se alimentar. No caso da lombriga, como ela está no intestino, ela se alimenta um pouco de todos os alimentos que comemos e que passam pelo intestino. Isso é ruim porque a pessoa contaminada sente muita fome. Ela come e não aproveita a comida porque tem que dividir com os hóspedes. Agora me expliquem uma coisa, por favor. Como é que esses hóspedes vão parar no intestino dos hospedeiros? Não, porque convidado eu garanto que eles não são, né? Bom, então vamos ver como esses hóspedes indesejados se instalam nos intestinos dos animais e dos seres humanos. Os vermes soltam ovos dentro do intestino do animal. Os ovos se misturam com as fezes que são formadas no intestino e são eliminados para fora do corpo do hospedeiro. As fezes secam, mas os ovos que resistem ao calor e ao frio podem ser levados pela chuva e ficar sobre a grama ou outro vegetal comestível. Quando outro animal come a grama contaminada, os ovos dos vermes vão para o intestino. Ali, em condições ideais, os ovos soltam vermes minúsculos. Esses vermes se alimentam e crescem, e em pouco tempo o animal está cheio de parasitas. Viu, Maria? A mesma coisa pode acontecer com a gente se comemos frutas e verduras contaminadas. É por isso que é preciso lavar muito bem os alimentos com água e cloro, ou ferver se a gente for comer cozido. Só assim a gente vai ter certeza que os alimentos estão bons para consumir. É por isso, Maria, que aquele cartaz precisa ficar sempre ali. E tenha dito, hein? Tchau, gente. Tchau, Cleide. Tchau, Cleide. Ai, Lineu, mas parasita é uma coisa terrível, hein? Olha, se eu fosse a mãe natureza, eu acabava com todos os parasitas. Ô, criaturinha sem vergonha, viu? Mas olha, Maria, a natureza é surpreendente. Quer ver? O parasita é realmente um ser que explora o outro sem dar nada em troca. Mas muitos seres vivos tiram proveito direto uns dos outros, trocando benefícios. Então, em vez de ter uma relação de parasitismo, você tem uma relação de parceria. E onde é que acontece isso? Vamos ver um exemplo nos oceanos? Nos oceanos vive uma espécie de caranguejo chamada ermitão. Veja só que bicho mais estranho. Olhando assim, a única coisa que lembra um caranguejo nesse bicho são as patas, né? Se você reparar bem, vai ver que o corpo do caranguejo está dentro da concha. Vocês lembram da nossa teleaula sobre os mares? Dentro dessas conchas existiam seres vivos que morreram e desocuparam a casa. Deixaram a vaga para quem quisesse ocupar. Agora vamos voltar ao caranguejo ermitão. Algumas conchas não chegam até a praia, ficam no fundo dos mares. O ermitão, quando encontra uma que parece melhor do que a que ele mora, muda de casa, quer dizer, de concha. E é só durante essa mudança que a gente pode ver como é o corpo do ermitão. Espera aí, a gente estava falando de parasitas. E ermitão não é parasita, né? Porque, afinal de contas, ele não vive às custas de outro bicho. Ele só ocupa a concha daquele que já morreu. Então ele é herdeiro e não hospedeiro. Tá certo. O ermitão não é nem parceiro, nem parasita, porque ele não troca favores nem coopera com o antigo morador da concha. Mas, se a gente reparar bem, nós vamos ver que em cima da concha do ermitão mora, existem estruturas parecidas com flores. Essas estruturas são os seres que estão bem vivos, parentes dos corais e das águas vivas. O nome deles é anêmona. A anêmona tem boca e tentáculos que queimam como água viva em toda a sua volta. Os tentáculos queimam pequenos seres vivos que passam por entre eles. E esses seres são o alimento da anêmona. Agora repare, a anêmona não tem patas nem nadadeiras. Ela vive fixa sobre algum lugar.
peraí, Lineu, acho que eu tô começando a entender. A anêmona se fixa num lugar, tá bom? Fixa num lugar. Certo. Tá? Pra comer, ela precisa que o alimento passe por ela, tá? Mas ela se fixa na concha de um ermitão, que anda pra lá e pra cá, e daí fica fácil comer, porque é como se ela estivesse andando, entendeu? Grande dedução, Maria, mas é isso mesmo. Tá aí um exemplo de parceria nos animais. O ermitão e a anêmona. Só tem uma coisinha. Qual que é a vantagem que o ermitão leva nessa história? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Primeiro, eu vi que a anêmona queima sua comida com os tentáculos. Depois, vi que as anêmonas moram nas conchas dos ermitões. Então, se algum animal se aproximar para atacar o ermitão, o que acontece? Se um polvo, por exemplo, tentar atacar o ermitão, ele vai ser queimado pelas anêmonas que o ermitão carrega. Bingo! Uma mão lava a outra. O ermitão fornece o transporte, a anêmona garante a segurança. Exatamente, Maria. Olha aqui, ó. O ermitão, ele acha tão interessante essa parceria que assim que ele encontra a anêmona pelo meio do caminho, ele já trata logo de tirar onde ela tá e colocando nas conchas. Então, o ermitão, ele anda sempre com uma equipe de anêmona nas costas. Aí, ó. Que tal a gente dar uma revisada nessas relações de parasitismo e cooperação entre os animais, hein? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que alimentos contaminados podem transmitir cólera e verminoses. Aprendeu também que a fervura e a colocação de cloro na água matam os seres vivos que nela existem. Seres vivos como a lombriga são parasitas que vivem no intestino de outros seres vivos. Os vermes que vivem dentro do intestino se reproduzem através de ovos que são eliminados junto com as fezes do hospedeiro. E para terminar, aprendeu que seres vivos de espécies diferentes podem viver em parceria proveitosa para as duas espécies. Além das relações de parasitismo e cooperação que você viu nesta teleaula, existem seres vivos que caçam outros seres vivos para se alimentar. Na próxima teleaula, você vai ver a relação entre os caçadores e os caçados, entre os predadores e as presas. Faça os exercícios do livro e reforce seus conhecimentos. Bom trabalho e até a próxima.